Seja bem-vindo ao canal do Dualush. Aqui você terá muito conteúdo de nutrição, hormônios e metabolismo. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixe seu like. E aproveite o conteúdo. O que os pesquisadores hoje têm um certo consenso é que é importante fracionar a proteína, né, durante o dia. Pelo menos 3 a 4 vezes, né? Faz diferença mesmo? É que, por exemplo, se comparar só com... Tipo, eles fizeram bolos com... Qual a comparação do estudo que eles A fizeram? comparação é você, por exemplo, concentrar a proteína em 1, 2 refeições e fracionar em 3, 4. A mesma quantidade, só que mais fracionado. Assim, a gente não tem lá evidências muito sólidas sobre isso, mas assim, por que é melhor você fracionar a proteína? Porque se você concentrar toda a proteína do dia em uma refeição, você vai ter um momento do dia que você está jogando toda a proteína e a síntese proteica vai aumentar. Só que essa síntese proteica, ela satura, cara. Ela não é quanto mais proteína eu como, mais ela aumenta. Chega um ponto que ela satura. É claro que tem vários fatores que vão influenciar a síntese proteica, né? A genética do cara, a quantidade de hormônio que tá tomando, enfim, treino. Mas mesmo para esses estímulos, ela satura em algum momento. Porque se não saturasse, o segredo para ficar grande era só aumentar a proteína, né? Tipo assim, quanto mais proteína eu como, mais eu cresço. Ou, mesma coisa com bola. Quanto mais hormônio eu tomo, mais eu cresço. A gente sabe que não funciona assim. Talvez o cara muito leigo que tá começando, ele acha, né, que é só ir colocando hormônio que vai ficar gigante. Mas não é. Porque a resposta da síntese proteica depende do nosso organismo, né? Então ela satura em algum momento. Então quando você fraciona a proteína ao longo do dia, pelo menos ali 3, 4 refeições, você tem um aproveitamento melhor da proteína pelo corpo, que você tem mais picos de síntese proteica, tá? E aí alguém pode falar assim, Dudu, então se eu fracionar várias vezes, por exemplo, 6, 7, 8 vezes, tem bodybuilder que faz, né? Com proteína em todas as refeições. Tipo assim, não é errado, mas você não vai ter um resultado melhor do que colocando em 4. Mas entre colocar em 4 e colocar em 1 é melhor colocar em 4, né? Esse é o ponto. Então fracionar a proteína é importante, não significa que você precisa ficar bitolado de comer 6 refeições com proteína, 7. Também não significa que é errado, né? Não tem necessidade, então, toda refeição ter proteína. Isso, não precisa ter. E, cara, isso é libertador, né? Porque, assim, muitas vezes você trabalha com paciente que o cara comer 6 vezes por dia é desconfortável, né? Tá certo? E alguém pode falar assim, não, mas se o cara quer ter resultado tem que ser assim. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Dá pra ter um resultado foda comendo 4 vezes no dia. Um resultado tão foda quanto comendo 6. Tem bodybuilder, por exemplo, que come. Né? Eu lembro uma vez que o... Cara, agora me fugiu. Felipe Moraes veio aqui. Ele é atleta de fazer 2 refeições, treino de... Moraes é 4 refeições. Com coisa de então, shake, eu não sei. Pouca refeição. Ele nem consegue comer muito. Então isso, né, claro, não precisava citar o exemplo dele, mas olha o físico do cara. E no bodybuilding obviamente tem muitas variações, né? Tem cara que faz 8 refeições no dia, tem cara que faz 3. Mas a gente tem uma noção, por isso que é o lance do funcionar e deficiência. Por exemplo, alguém pode falar assim, mas eu conheço um cara grande que faz uma refeição no dia. Eu falei, velho, tudo bem, faça a mesma coisa. Vê se vai ficar do tamanho dele. A questão é a seguinte, independente de você não ter resultado, ou ele ter um resultado grandioso fazendo isso, não significa que essa estratégia que ele faz é a mais eficiente que ele poderia fazer. Ele tem resultado apesar disso, porque dá pra ter resultado apesar disso, assim como você pode ter hipertrofia fazendo uma dieta que tem uma proteína de 1 grama por quilo, proteína baixa. Dá pra ter hipertrofia, mas essa é a melhor quantidade pra maximizar o resultado? Não. Assim como um bodybuilder, é comum um bodybuilder comer lá 4, 5 gramas por quilo. Ele vai ter resultado fazendo isso? Vai. Isso vai atrapalhar o resultado dele? É discutível. Mas isso é o mais eficiente a se fazer? Não. Então, por isso que, assim, tem muita coisa que o cara vai evoluir mesmo fazendo aquilo, né? Assim como uma pessoa pode evoluir mesmo... Tem cara que é burro de carga, tipo, o cara treina de qualquer jeito e tem um baita resultado, né? Se o cara é responsivo, ele vai ter resultado, né? Mas, felizmente, o conhecimento, ele permite que a gente consiga encontrar ali os pontos de maior eficiência, né? E veja que, por exemplo, o que eu citei, o fato de você ter uma resposta ótima com 4 refeições com proteína, não significa que é errado comer 6.
Sim. Né? Colocar 6 refeições, não é? A questão é aí você entra no lance da adesão. O que é melhor para esse paciente? Né? Porque tem gente para fazer assim, mas eu só posso fazer uma refeição no dia. Eu falei, tudo bem, mas isso não vai ser legal para você. Entendeu? Pensando no resultado, fazer uma refeição por dia, pensando em composição corporal, não é. Você pode ter resultado mesmo fazendo uma refeição 2 por dia. Mas não é o mais eficiente. Agora, entre fazer 4 e 6, a eficiência seria a mesma. Então, essa situação bodybuildiana aí, do cara fazer várias refeições por dia, seria para um Open que precisa, tipo, comer muito, então fica melhor, fica mais confortável. Exatamente. Ele assim, espalhar as refeições dele, distribuir melhor. Que um cara vai comer 8.000 calorias, ele comer isso em 2 refeições, por exemplo, é impossível. Confortável, desconfortável. Mas tem cara, tem cara que prefere às vezes comer menos, porque ele prefere comer menos para comer, ele se sente mais confortável fazendo menos refeições. Por exemplo, 4 em vez de 6. Aquele que prefere sentir aquela fome pra mim. Então, isso pode variar mesmo de pessoa pra pessoa, entendeu? Eu sou um cara que eu prefiro fazer 4 refeições no dia. Mesmo se eu tiver que comer bastante. Mas tem gente que, né, prefere fazer 6. Mesmo em cutting, às vezes tem paciente, não, eu prefiro comer mais frequente. Então beleza, então come mais frequente, né?